Ei, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre Piaget e Vygotsky. Eu vou fazer uma síntese bem rápida, na verdade, uma síntese comparativa, para que você tenha clareza da diferença conceitual entre os dois. Então, vai ser uma síntese da síntese mesmo. A ideia é fazer um vídeo rápido. Primeira coisa, né? Coincidentemente, os dois nasceram em 1896. Enquanto Piaget viveu o final do século XIX, quase todo o século XX, porque ele faleceu em 1980, Vygotsky viveu muito menos, viveu apenas até 1934. E isso tem reflexos na sua pesquisa, no modo de ver as coisas. Piaget escreveu toda a sua obra. Já as obras de Vygotsky, principalmente aquelas publicadas no Brasil, foram escritas por terceiras vias, né? Ou pelo próprio grupo dele, do Leonte Leve, do Luria, ou por pessoas que são estudiosas de Vygotsky. Então, assim, você quer ler sobre Piaget e sobre Vygotsky, é importante procurar os próprios textos. Ou então uma boa referência de Piaget no Brasil é o professor Yves de Lattelle. Uma outra referência muito boa para Vygotsky, aí no caso para Vygotsky no Brasil, é Zóia Prestes ou Marta Coll. Então, essas são referências que, se você quiser aprofundar, pode ir com confiança, porque são pesquisadores. Existem outros também, mas aqui eu destaco basicamente esses dois, tá bom? Vamos lá para os conceitos centrais de cada um e aí fazendo uma interlocução, como eu disse, tá? Uma interlocução comparativa. Primeira questão, o que eles têm em comum? Tanto Piaget quanto Vygotsky é denominado da teoria do pensamento, da aprendizagem, da teoria de aprendizagem, considerado interacionistas. O que isso significa? Significa que, para os dois, a aprendizagem estão interligados. São coisas diferentes, mas aparecem de forma interligada. A aprendizagem e o desenvolvimento são resultados de uma interação com um fator biológico, genético, mas também muito da interação social, das experiências, dos aprendizados, da linguagem. O Piaget, a preocupação grande dele, de forma geral, né, ele era um biólogo, e depois ele se especializou na epistemologia, que é a ciência do conhecimento, que fez com que ele se preocupasse muito com a perspectiva de como nós, seres humanos, aprendemos, principalmente como elaboramos pensamentos relacionados aos conceitos físicos da natureza, como que a gente compreende, como que as crianças compreendem. Então, ele é também chamado muito cognitivista, porque a preocupação dele é um pouco para esse lado mais cognitivo, mais individual desse ser humano. Enquanto para o Vygotsky, a preocupação era mais geral. E o mais interessante no Vygotsky, diferente do que muita gente fala, ele não tem a formação em psicologia. Vygotsky, ele se graduou em Direito, e outra mentira que se coloca, né, ele não é russo, ele nasceu na Bielorrússia, que é um território independente, né? Um país independente, bem pequenininho, que fica ali entre a Lituânia e a Rússia, mas ele nasceu na Bielorrússia e ele foi, sim, estudar em Moscou. Deixa eu continuar. E ele foi, sim, estudar em Moscou, e lá ele desenvolveu a primeira preocupação do Vygotsky era com as questões da linguagem. Então, ele gostava muito de fazer análise crítica literária, né? Crítica literária, e aí ele vai enveredar para essa questão da linguagem, e a partir da linguagem ele começa a pensar como é que o ser humano é capaz de produzir obras de arte, tanto da literatura quanto da arte. E isso era o que era mais simbólico, mais abstrato do ser humano, que não é algo de instrumento próprio de sobrevivência, é algo que tem a ver com a questão simbólica, das abstrações, como que o ser humano desenvolve a atenção, como que o ser humano desenvolve um pensamento lógico-matemático, como que ele desenvolve a literatura, como que ele... E que a gente vai... o próprio Vygotsky chama isso de processos psicológicos superiores, que essa é a grande questão que o Vygotsky teve ao longo da vida dele.
como que o ser humano sai daquele processo psicológico elementar, intuitivo, de um aprendizado que é quase que da repetição em relação ao outro, para a da criação, né? A criação humana, seja na arte, seja na ciência, seja na literatura, é algo de uma abstração muito que precisa ser considerado de outra forma. E aí o Vygotsky ia buscando por meio das explicações tanto biológicas, daquilo que a gente chama de sociogênese ou filogênese humana, ou seja, como é que lá dos primórdios humanos a gente foi se desenvolvendo a ponto de criar coisas que nos possibilita sobreviver melhor na natureza, e não só disso, de também ter aspectos relacionados às questões culturais, que não são diretamente ligados. Ou seja, a gente cria instrumento não é só para sobreviver. A linguagem não é só para a apropriação social ou interação social. A linguagem é muito mais do que. A linguagem ela tem uma função, e aí o Vygotsky vai discutir que a linguagem tinha duas funções, essa de interação social e outra que ele chama de pensamento generalizante, a nossa capacidade de expressar para o outro o que eu estou pensando, expressar para o outro os meus sentimentos, o meu pensamento. Então, diferente dos outros animais, nós, seres humanos, temos essa capacidade que ele vai chamar de processo psicológico superior, e aí ele vai, sim, estudar profundamente a relação do pensamento com a linguagem, que são também aspectos distintos, mas que sem a linguagem a gente não é capaz de expressar pensamento, porque a gente expressa pensamento, nós pensamos por meio da linguagem e principalmente da língua, né, do vocabulário. É a partir do vocabulário que a gente consegue nomear as coisas e assim compreendê-las também e explicá-las, usando o vocabulário da nossa língua e às vezes até o vocabulário de uma segunda ou terceira língua nesse sentido. Então, o Vygotsky ele é mais coletivo, por isso que muitas vezes ele é confundido e é dito que ele é interacionista social, né? Mas o Piaget também é interacionista, só que o Piaget é um interacionismo mais cognitivo, porque ele se preocupa mais com fenômenos individuais, né? A preocupação dele está muito mais voltada para essa questão desse indivíduo de estudo, aquela criança que ele está em análise. Já o Vygotsky já vai para um patamar mais social, mais cultural, vai dialogar melhor com a questão cultural, tanto é que ele vai ter textos que vão ter uma abordagem muito interessante sobre a espécie humana, né? Sobre nós, seres humanos, a nossa filogênese, como que a gente desenvolveu ali do processo dos neandertais até homens sapiens, como é que a gente foi se desenvolvendo na perspectiva da linguagem, até chegar na língua escrita, até chegar hoje, né, na tecnologia digital. O Vygotsky não conheceu as tecnologias digitais de hoje, é óbvio que não, mas ele, se ele tivesse aqui, ele ia dizer que as tecnologias digitais hoje exercem um papel muito importante na configuração do pensamento desse século XXI, tá? Então, essa é uma distinção importante. O Piaget, todos os estudos vão muito direcionar para grupos específicos de indivíduos, já o Vygotsky vai numa abordagem da humanidade, na perspectiva mais, ele se preocupa mais com a filogênese, lembrando, né? Filogênese significa o estudo da nossa vida, né? Não é a palavra evolução, mas existe sim uma perspectiva de como que nós humanos fomos ao longo da nossa história humana, não de forma individual, mas ao longo da nossa história humana, como que a gente foi desenvolvendo determinados instrumentos, como que a gente foi se desenvolvendo nas diferentes formas de linguagem, como que a gente foi se desenvolvendo no pensamento. Então, a gente está se constituindo hoje via tecnologias digitais, um pensamento cada vez mais abstrato, inclusive com crianças pequenas, desenvolvendo pensamentos altamente abstratos e simbólicos. Então, essa é uma progressão aí humana que o Vygotsky se preocupou. Já o Piaget,
quando ele se preocupa mais com a ontogênese, né? Ele vai sim buscar estudos da filogênese para entender como é que o ser humano, enquanto espécie, se adaptou, né, para não morrer. Então, o ser humano é extremamente frágil, ele tem uma pele frágil, uma ossadura frágil, a gente não é veloz para correr, a gente não tem garra, a nossa pele não tem uma proteção especial. Então, se a gente for pensar em termos animais, nós seríamos extintos rapidamente se não fosse pela nossa capacidade de criar instrumentos e criar objetos de adaptação. Então, o Vygotsky, o Piaget ele vai se preocupar com esse processo de adaptação humano, vai criando mecanismos de adaptação para sobrevivência, mas também como que isso está inserido nos seus processos de aprendizagem. Como que ao longo do tempo ele também individualmente vai criando mecanismos que são individuais e que têm características comuns. Então, ele pontuou 4 períodos, que podem ser chamados de 4 fases de vida, 4 etapas de vida, que não são tão fechadinhas quanto a gente pensa. O Piaget não estabeleceu uma radicalização nisso. Ele diz que são características comuns, não parecidas, é diferente. E que, de forma geral, as crianças do nascimento aos 2 anos de idade, chamadas sensório-motor por ele, apresentam características parecidas, ou seja, são extremamente intuitivas, elas se apegam muito aos sentidos, elas cheiram, elas comem, elas querem experimentar, tudo elas querem tocar, porque a janela que está aberta para o cérebro é a das sensações. E existe um autodesenvolvimento, inclusive da compreensão social, de quem eu sou, do reconhecimento de pessoas próximas, né, do reconhecimento de si em relação ao outro. É uma fase egocêntrica, em que tudo a referência a ele, é o corpo daquela criança, né? Então, o Piaget fez vários testes que indicavam ali elementos comuns nessas crianças bebês, né? Então, sensório motor, a gente está tratando dos bebês. De 2 a 7 anos, existem características comuns que ele vai chamar de pré-operatório. Então, são crianças que já desenvolvem a língua, né, a capacidade de fala. À medida que eles vão desenvolvendo essa capacidade de fala, eles também vão desenvolvendo um pouquinho a compreensão do mundo ao redor, daquilo que está ao próximo dele, ambientalmente. E, principalmente, eles vão começando a fazer uma troca entre a representação, aquilo que está do objeto em si, para representação. Então, ele vê uma casa, ok, a casa é objeto, mas ele também começa a escrever casa, ele começa a desenhar casa, ele começa a ter uma representação simbólica, que seja por desenho, que seja pela pintura, que seja pela escrita. Então, ele ganha essa capacidade mental simbólica, de operar com o simbolismo. E o pré-operatório, ele sai ali um pouco do egocentrismo, começa a entrar numa fala mais social, numa associação de uma fala social, mas ainda muito ligada ao seu eu. A referência ainda é muito seu eu, para depois ele começar a partir para o outro. E aí, quando ele começa a partir para o outro, ele começa a perceber que o objeto em si não existe, não tem o significado, perdão, o significado não está no objeto em si, mas o significado está no contexto, o significado está naquilo que está projetado, aquilo que está. É muito interessante quando a gente vai fazer testes, por exemplo, de conservação, em que a criança usa como referência o objeto. Então, às vezes, uma garrafa fininha que tem a mesmo volume do que uma garrafa, um plano maior, e a criança vai dizer que aquela garrafa fininha, comprida, tem mais água do que a outra, sendo que as duas têm o mesmo volume, mas ele avalia pelo objeto. Quando ele chega no operatório concreto, ele começa a romper com isso. Ele começa a ver que só o visual não serve. Não é só o que eu vejo que vale. É muito mais, às vezes, para aquilo que eu não vejo. Então, ele ganha muito em capacidade de análise crítica, de reflexão, de predestinação, ou seja, de prever, né? De deduzir, de prever,
de entender contextos que não estão mais só no seu campo imaginário ali, concreto, ele consegue ir além, e aí ele avança muito na perspectiva cognitiva para ganhar aquilo que o Piaget chama de operatório formal, na perspectiva de conhecimento, de conceito, de representação de fórmulas, quando ele consegue transferir um conhecimento para um esquema, para uma expressão, quando ele consegue compreender determinados símbolos e sistemas, como sistema numérico, como sistema de escrita alfabética, ele consegue escrever e ter denotações que são muito mais do que concretas em si, mas ele consegue fazer operacionar o seu cérebro para além daquilo que se vê, daquilo que se sente ou daquilo que ele compreende. Então, ele entende que existem ali uma diferença entre a realidade e a ficção. Agora, é interessante que as idades, elas são pontos de referência. Mas se essa criança ou esse adolescente não tiver contato com conhecimento, por exemplo, conceitual, se ele não tiver contato com a leitura com a escrita, se ele não tiver contato com sistemas simbólicos, ele não avança do pré-operatório. Então, a gente tem muitos adultos pré-operatórios. Porque para você avançar no operatório concreto, você precisa lidar com o conceito. Então, não é uma questão de maturação, como se pensava os inatistas. Né? O Piaget, muitas vezes, é confundido com essa ideia de que o ser humano vai passando de uma etapa a outra, basta fazer aniversário. Não é. É preciso fazer toda uma abordagem para crianças de 10 anos, operatórias formais. E assim como eu tenho pessoas de 50 anos que não saíram do pré-operatório. Porque essas fases, elas não são ligadas apenas ao aspecto biológico. O Piaget analisou essa relação entre o biológico, mas também como é importante o acesso ao conhecimento, como é importante que a escola tem uma função muito importante nessa perspectiva. Desculpa por tanta importância, né? Outra questão, então, que se difere do Vygotsky. O Vygotsky ele não trabalhou com etapas, mas ele trabalha com zonas de compreensão. Então, para o Vygotsky, aquilo que o sujeito sabe fazer sozinho, sem nenhuma interferência, nenhuma intervenção, ele chamava de conhecimento real. É aquilo que ele sabe. Se eu sei ler sem que ninguém me ajude, aquilo pertence ao meu conhecimento real. Se eu sei olhar um mapa, me identificar onde que eu estou, em que ano que eu estou, eu tenho esse contexto, isso pertence ao meu conhecimento real. Agora, qualquer outra habilidade que eu precisar de ajuda de alguém, que eu preciso que alguém leia, ou que alguém me explique, ou que alguém fale sobre, para eu poder compreender, eu vou estar naquilo que o Vygotsky chama de potência. Então, eu tenho potencial para saber fazer isso de forma real. Porém, eu preciso de alguém intermediando. Esse alguém intermediando pode ser o professor, pode ser um vídeo, pode ser um texto, pode ser um colega, pode ser qualquer coisa na interação com o outro. Ele vai chamar de proximal. O que é o proximal, então? O proximal é alguém que faz a ponte. E esse alguém pode ser qualquer coisa ou pode ser qualquer pessoa. É interessante, o Piaget não se preocupou com os processos educativos escolares, tá? Então, tem pouquíssimo, só um texto, um livro que chama Piaget para Professores, mas ele foi muito instigado pela Emília Ferreira. A partir da Emília Ferreira, nos anos de 1970, é que o Piaget vai entender que a teoria dele ganhou força na educação, coisa que ele não imaginava. Porque a educação começa a usar Piaget, ou começa a pensar sobre os conceitos do Piaget, a partir dos estudos da Emília Ferreira sobre a psicogênese da leitura escrita. Ela, como orientanda dele, usou toda a teoria dele, mas numa perspectiva da língua escrita. Ela quis ver como é que determinados indivíduos elaboravam ou compreendiam um sistema de escrita alfabética, quais processos passavam, e aí não cabe nesse vídeo, mas é importante a gente entender. O Piaget ele não propôs nenhum, né? Muita gente fala o método construtivista de Piaget. Pelo amor de Deus, o Piaget não pensou, não criou nenhum método para a escola, ele não pensava na escola, ele pensava, sim,
em uma teoria de aprendizagem que desconstruía o pensamento behaviorista, que achava que nós somos resultados do meio e da experiência, e ele também contrapunha ao pensamento inatista, que acredita que nós somos resultados da nossa genética. Então, ele, como Vygotsky, são chamados intervencionistas justamente porque, para eles, existe essa conexão. O biológico e o genético é importante, mas não é pré-determinante. Eu preciso também de uma relação social, de uma relação de troca, de experiência. E o Vygotsky vai, diferente então do Piaget, se preocupar um pouco mais com esse ato educativo escolar, né? Então, as borboletas de Zargovsky é um vídeo muito interessante que mostram escola na Rússia, né, nesse lugar chamado Zargovsky, em que usaram, o Vygotsky, Lurie, o Leontiev, aquele grupo lá soviéticos, trabalhavam com a questão do surdo-cego na possibilidade da ideia de que eu preciso verificar o que ele é potente para fazer, e não que ele é incapaz, porque o incapaz está fora. Eu preciso olhar para aquilo que ele pode fazer. E a partir do que ele pode fazer, eu vou aproximar. Eu vou ser essa ponte. Por isso a ideia da escola da ponte, né? Eu vou intermediar, eu vou relacionar, eu vou mediar para que ele saia. Nenhum dos dois acredita em absorção de conhecimento, ninguém absorve conhecimento, há uma construção do conhecimento. Essa construção se dá de forma individual, mas coletiva, tá? Isso, principalmente no Vygotsky, é muito forte. Então, primeiro eu elaboro o fora, né? Então, eu vou pensar aquilo que está fora, eu vou analisar os aspectos que estão fora e internamente eu vou internalizar aquele conhecimento e eu dou conta de expor, ou seja, processar o pensamento generalizante, que é quando eu consigo expor, explicar para você o meu conhecimento, explicar para você o que eu estou entendendo. Então, Piaget ele vai pegar mais essa questão da aprendizagem individual, o Vygotsky mais coletiva. Outra questão importante no Piaget, né, e aí são três palavras, são três conceitos fundantes no Piaget e que aparecem em muitas provas de concurso: assimilação, acomodação, equilibração, esquema mental, é um vocabulário do Piaget. Né? Então, quando a gente está diante de um conflito cognitivo, ou seja, diante de um problema, diante de uma situação que precisa resolver, e o Piaget fala que o que mobiliza o ser humano são as perguntas, são os questionamentos, são aquilo que nos mobiliza a pensar. Então, diante de uma situação problema, eu vou começar a pensar, e aí eu começo a fazer para uma via de uma assimilação. Para eu entender o problema, eu tenho que assimilá-lo. Eu preciso transformar aquilo em pensamento, buscando experiências anteriores, fazendo leituras, analisando todas as perspectivas, até que eu chego numa resposta que, mesmo que não seja absoluta, ela é um outro esquema, ela é um novo aprendizado e, portanto, isso gera um equilíbrio. É interessante que o Piaget vai analisar um processo individual nosso que é de desestabilizar o nosso corpo. Por isso que ele fala em desequilíbrio e equilíbrio. Qualquer conflito cognitivo, qualquer problema que a gente tenha, que a gente não sabe naquele momento resolver, e eu estou falando de problema não matemático, eu estou falando de vida cotidiana, qualquer situação que eu não sei resolver, ou qualquer pergunta que me faça e eu não sei responder, isso me desequilibra. Isso me desequilibra a ponto de batimento cardíaco, adrenalina, e isso vai gerar um desconforto e que vai me fazer pensar, que vai me antenar também e me mobilizar para os conhecimentos que eu já possuo. Então, este é um esquema muito próprio do Piaget, em que eu assimilo, eu acomodo, eu equilibro, eu desequilibro, aí assimilo de novo, acomodo, e isso aqui gera novos esquemas mentais, e isso gera novos conhecimentos, isso possibilita que o sujeito consiga avançar no seu processo de aprendizado. Para Vygotsky, os processos eles são elementares, quando a gente é criança, lá intuitivo. A gente faz muito pela repetição do outro, né? Pela imitação, pela repetição, até que a gente consegue fazer uma criação própria. Então, eu começo a fazer
uma leitura olhando o outro ler. E aí, aquele outro que está lendo, ele vai aproximar do que é uma leitura oral, por exemplo, tá? E a partir disso, eu vou criando processos por meio, e até que eu sei fazer do meu jeito, até que eu sei fazer sem que o outro me auxilie, ou que eu precisa fazer uma repetição do que o outro está fazendo. Então, esses processos superiores, eles são construídos muito na mediação, principalmente na relação entre instrumentos e signos, e a escola tem um papel muito importante, porque a escola vai disponibilizar instrumentos. Quais são eles? Livro didático, vídeo, a explicação do professor, o esquema, exercícios, tudo são instrumentos. E esses instrumentos, eles são carregados de signos. E aí, gente, são carregados de palavras, são carregados de desenhos, e isso vai ajudar o ser humano a internalizar o conhecimento. A partir do momento que ele internaliza, ou seja, ele compreende, ele consegue reelaborar o seu pensamento e, a partir dele, criar respostas, e, a partir dele, criar proposições, e, a partir dele, criar novos conceitos. Então, os novos conceitos, na perspectiva do Vygotsky, são construídos a partir desse processo que ele chama de internalização simbólica. Então, o vocabulário é fundamental. Então, quanto maior o vocabulário, mais perspectiva de internalização eu tenho. Se eu estou entendendo o que você está falando, eu estou vendo o esquema, eu estou vendo o desenho, estou experimentando, estou exercitando, então eu estou num processo de internalização. Então, vamos lá para ficar mais fácil isso, então, para entendimento de vocês. O Piaget vai trabalhar com conceitos de assimilação, desequilíbrio, esquema mental, assimilação, acomodação e equilibração. Já o Vygotsky vão aparecer palavras como internalização, pensamento generalizante, né? Então, a linguagem para o Vygotsky tem duas funções, a de interação social e a de pensamento generalizante. Então, interação social é mais fácil, né? A gente usa a fala, a gente usa o gesto, a gente usa o corpo, a gente usa todas as nossas linguagens para interagir com o outro, ou para interagir com as coisas. Já o pensamento generalizante eu uso a minha língua, meu vocabulário, e aliado ao meu vocabulário, a minha fala, eu uso gesto, eu uso desenho, eu uso esquema, eu uso todos os instrumentos possíveis para que você compreenda o que eu estou falando. E a mesma coisa, a internalização é isso. O aluno, vamos dizer, em termos de escola, ele aprendeu quando ele consegue passar para você o que ele compreendeu, né? O que ele sabe. Então, quando ele consegue passar, transformar o pensamento dele em fala, é um excelente sinal de que ele compreendeu portanto, ele adquiriu aquele conhecimento, portanto, ele construiu aquele conceito, tá? E aí uma frase para ficar bem situado, né? Para Vygotsky, a aprendizagem acontece por meio da mediação com outros sujeitos e também não só com outro, tá? No sujeito, no sentido de sujeito, mas também com instrumentos. Então, hoje a gente está vendo muita gente aprendendo por meio de vídeo. O vídeo é feito por alguém, mas também é um instrumento. Ele pode aprender por meio de jogo, ele pode aprender por meio de uma experiência, né? Agora, diferente de Piaget, que aponta que a preocupação do Piaget é a ação do sujeito sobre a realidade, sobre os objetos, tá? Já para Vygotsky, a relação com essa mediação ela é mais forte, porque não é só uma ação do sujeito. Para Vygotsky, ele precisa internalizar, ele precisa falar, ele precisa ouvir, né? Então, ao mesmo tempo que ele fala, ele escuta, e a partir dessa escuta, dessa interação, dessa mediação. Por isso que o Vygotsky, a gente vai dizer que ele potencializa a escola. O Piaget já não vai pensar tanto na escola, que para ele é uma ação quase que individual do sujeito ali, é uma relação muito individualizante. Já para o Vygotsky é uma relação mais coletiva, tá? Então, encerro o vídeo por aqui. Recomendo, super recomendo que vocês leiam um livro que foi escrito, né, e organizado pelo Yves Delatelle, pela Marta Coll,
sobre Vygotsky, Piaget e Vallon, que chama, tem esse nome mesmo, né? Vygotsky, Piaget e Vallon. Super recomendo, que aí vocês vão entender as ideias centrais. Tem 2 vídeos muito bons da Zoya Pretz, que eu também recomendo que vocês vejam, da Marta Coll, para entender um pouquinho melhor Vygotsky, para aprofundando as leituras. E do Piaget, nós temos também aí, faça a leitura, que é muito importante, né, do Yves Delatelle, que tem um texto, o Newton Duarte, que também vai falar sobre Piaget nessa perspectiva, e de vários outros que vocês podem estar se apropriando e buscando para ajudá-los a compreender Piaget, para quem quiser aprofundar. Gostou desse vídeo? É muito importante que você pode compartilhar, fique à vontade para compartilhar com seus colegas e quem mais você desejar, mas é importante que você avalie aqui para mim, né? Dando o seu like de ok se você gostou, ou até o não, não ok, né? Que é o dedinho para baixo que a gente, né? E aí, coloque lá para mim o que você não gostou, o que você não concorda, para que a gente melhore também. Mas é importante que você dê a sua avaliação, porque isso faz com que o vídeo ganhe também proporções que a gente espere, tá bom? Um grande abraço, tudo de bom para vocês, um beijo, até o próximo.